Carregar a sua cruz quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Ficou 2 perguntas que a gente vai terminar então, e vamos passar para o capítulo 24, item 1 a 5, que é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então vamos lá. As 2 perguntas que ficaram, elas dizem assim: o que quer dizer salvar a si mesmo e perder-se? O que será que Jesus quis dizer, né? Salvar-se a si mesmo e perder-se, né? E a resposta está aqui. Vamos lá. Significa viver uma vida voltada para os prazeres e gozos que o mundo oferece, na vã ideia de estar aproveitando. Então é aquela história, né, gente? É o nosso ego falando mais alto, né? A gente querendo viver as paixões do mundo. E aí a gente acaba se perdendo, né? Porque é o caminho largo, né? A porta estreita é outro. Esse é o caminho largo que nós tomamos, que o mundo oferece tudo. E a gente acaba se perdendo. É o nosso ego imperando, falando mais alto. E a gente acaba se decepcionando. A gente acaba se perdendo mesmo. Porque falta o equilíbrio para nós. Ainda a gente não sabe se estabilizado. A gente acaba se perdendo, né? Por caminhos tortuosos. Então a gente vai ter muito sofrimento, né? E a gente está pensando que está vivendo a vida. Então vamos aproveitar a vida, vamos viver a vida. E não é bem assim. A gente sabe disso. Não é bem assim. A gente pode fazer tudo, né? Porque nós estamos aqui. Nós somos espírito, matéria e espírito, não é? Rainha Maura, seja bem-vinda. Ana Isabel, querida, seja bem-vinda. Um beijo no coração. Exatamente, Cida. O que devemos perder é o apego às coisas da matéria, não é? Mas se a gente deixar ser dominado por ela, a gente vai acabar se perdendo, não é? Nas ilusões, porque tudo é uma ilusão. Porque tudo vai passar. Nós sabemos que nós não somos daqui, que nós estamos aqui, né? E que nós sabemos também que a gente vem aqui, que é exatamente para poder desapegar, né? A gente vem na matéria para poder desapegar dela. Aí o que acontece? A gente faz o contrário. A gente acaba se apegando mais. Por quê? Né? Não é verdade? Com certeza, Cida, é isso mesmo. Mas para isso a gente tem que ter muito equilíbrio e não se deixar ser arrastados pelas ilusões, né? Pelas ilusões. E isso é o nosso ego que fala mais alto. É o ego sufocando o self, né? Que nós estamos aqui é para desenvolver, né? O self, esse amor que existe em nós, para desenvolver, trabalhar, desenvolver cada dia um pouquinho, que a gente sabe que a gente não faz isso de uma hora para outra, que é várias e várias reencarnações. Até hoje nós estamos fazendo isso há milhões e milhões de anos. Nós somos espíritos milenares, né? Camelo, seja bem-vindo. Marcelinho, Eu Gato, Eu Raton, Diocleciano, sejam todos bem-vindos. Muita paz e muita luz aqui no nosso Evangelho, tá bom? Então, olha só a resposta, olha. Significa viver uma vida voltada aos prazeres e gozos que o mundo oferece, na vã ideia de estar aproveitando, né? Contudo, renunciar aos prazeres e gozos do mundo não significa que o homem deva adotar uma postura de completa fuga a esses prazeres, mas vivê-los atribuindo-lhe um relativo valor. Então, foi o que eu disse. A gente tem que saber viver, né? A gente tem que ter o equilíbrio, porque a gente não pode deixar que as coisas nos escravizam, né? Que nos domine. Nós é que temos que dominar a matéria, né? A gente tem que ser espíritos lúcidos,
de sabermos o que nós queremos e batalhar, trabalhar, não é? Fazer a nossa caminhada, é sempre ali naquele equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque nós estamos aqui, espírito e matéria, nós temos que vivê-la, nós não podemos fugir, nós temos que saber viver, não é? Nós temos que saber viver, porque o remédio demais ele mata também, não é? Então nós temos que saber dosar, ter uma dosagem de tudo em nossa vida. E como diz sempre Alexandre, que hoje se morre muito mais de comer muito do que passar fome, não é? Hoje se morre muito mais da glutonaria do que da falta de comida. Então é a falta de equilíbrio mesmo, né? Nós temos que aprender a encontrar o ponto de equilíbrio. Não é, Dudu? Não é, Dudu? Nós temos que controlar, nós é que controlamos tudo em nós, né? Até mesmo as nossas células. Elas dependem de nós, né? Está em nossas mãos. Está em nossas mãos, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, na nossa luta diária de aprendizado, né? Pois é, Dudu, imagina, até nisso, né? Então, a gente tem que, às vezes, muita fala assim, eu estou aproveitando, fazendo tudo que eu quero, tudo que eu gosto. Mas, meu Deus, às vezes o que a gente gosta de fazer não é bom pra gente, né? Bom dia, Zeli, seja bem-vinda, um beijinho. Aí a gente vai dosando a nossa vida. Bom, isso faz mal, aquilo faz mal, isso aqui faz bem. Não é o melhor pra gente, né, Joel? Não é isso aí. E a 7ª pergunta e a última da semana passada é assim, olha só, pergunta assim. E o que significa perder a vida pelo amor ao Evangelho e salvar-se? Olha só. É o contrário aqui, né? Aline, bem-vinda, seja bem-vinda. Aqui é o contrário agora. Perder a vida pelo amor ao Evangelho e salvar-se. O que ele quis dizer com isso, gente? Vamos lá. Todo mundo interagindo, quem quiser falar aqui no microfone pode falar. A gente vai ficar muito feliz de ouvir vocês. Porque o estudo é assim, cada um, né? Falando, comentando, e a gente vai acrescentando os conhecimentos de cada um. E a gente vai aprendendo, fixando mais, né? Isso é uma fixação, a gente está sempre fixando os conhecimentos, para que a gente, um dia, quando precisar, a gente vai acessar lá no nosso HD, que está lá bonitinho, registrado, não tem como se perder mais, né? É o que a gente faz. A gente joga tudo lá para o nosso porão e devagarinho vem à tona as coisas, né? Então que nós possamos guardar as coisinhas boas lá, para quando a gente precisar vir à tona, né? Drica, seja bem-vinda. Drisato, bom dia, muita paz e muita luz. Então vamos lá, olha só, o que significa perder a vida pelo amor ao Evangelho e salvar-se? O que Jesus quis dizer com isso aqui? Perder a vida pelo amor ao Evangelho e salvar-se. O que será que significa? Vamos lá, gente? Miller Galdino, seja bem-vindo, bom dia. Doação também, né, Dudu? Doação também, mas tem uma palavrinha aí que ela, como é que se diz? Ela diz tudo. É que nós já comentamos também, né? É o contrário de tudo isso que nós falamos. Ela exprime melhor, né? Val, significa humildade seguindo Jesus. Sim, significa. Mas pra gente ganhar a nossa vida, pra perder, a gente já viu que é o caminho, a porta larga. A gente já viu, né? A gente vai dar evasão às nossas ilusões. O ego vai estar falando mais alto. Agora, para salvar-se, o que significa? Então,
morrer no orgulho, né? Também. A Cida, ter vigilância sempre, valorizar o que realmente importa, ter equilíbrio entre o que ele é, o que é certo e errado. Sim, mas para tudo isso a gente tem que fazer o quê? Uma renúncia, gente. Renúncia. Uma vida de renúncia àquilo que nos faz mal. Não é? É renunciar. Não é? Exatamente, é o desapego. Olha só o que ele falou aqui, olha. Compreender e viver uma vida de renúncias e sacrifício, dedicadas às coisas espirituais, cuja recompensa é a bênção da paz na vida espiritual. Olha aí, diz tudo. Então essa é a porta estreita. Essa é a porta estreita, Orquídea. Essa é a porta estreita que a gente vai estar trabalhando conosco. A gente não vai se perder. A gente vai ganhar. Não é? A gente vai ganhar. A gente vai se salvar de nós mesmos. Porque as coisas que nos farão mal, nós vamos estar renunciando a elas. Não é? Que é o apego a tudo. Que é o apego a tudo. Que são os desequilíbrios, não é? Em todos os sentidos da nossa vida. A gente sabe aquilo que faz mal. É aqui a Cida falou certo e errado, né? A gente sabe aquilo que nos faz mal. A nossa consciência já nos fala mais alto, né? Mas mesmo assim ainda a gente cai, né? Bom dia, Reolá, Sandra querida, um beijinho no coração. Kátia, Reolá, Sandrinha, seja bem-vinda, um beijinho no coração, viu? Seja bem-vinda. Então, é a porta estreita. Essa é a porta estreita que a gente vai entrar dentro de nós, né? Exatamente, Cida, mas a gente tem que viver. Mas a gente tem que viver. Morrer para as coisas da carne, da matéria. Mas a gente tem que viver a matéria. Nós temos que aproveitar, mas num bom sentido. Porque nós não podemos fugir, nós não podemos negar nada. Nós não podemos negar. Vai dar problema também, né? Val, renunciar às coisas do mundo, mas sem negar o corpo. Porque se estamos no corpo, precisamos viver a vida do corpo, sempre com equilíbrio. Isso mesmo, Dona Val. Isso mesmo. Nós não podemos negar nada. Nós temos que saber aonde que é que devemos, né? O momento certo que nós devemos, chega, dá um basta. Até aqui eu posso vir. Depois eu já vou me perder. Eu já não vou tomar conta mais. Eu já não vou ter as rédeas mais sobre mim. E daí a gente sabe muito bem que chegando nesse patamarzinho aí, a gente vai estar também dando evasão, dando campo para os nossos, né, amiguinhos, entre aspas, a nos coordenar ainda mais. Porque se a gente perde o equilíbrio, alguém vai lá e vai manipular, que são os nossos obsessores. Por quê? Porque nós vamos abrir as portas. Se a gente não consegue dominar a gente, vem o outro e domina. Aí nós vamos estar sendo manipulados. Por isso que é difícil sair dos vícios, do círculo vicioso. Que a gente abre, escancara as portas. Nós mesmos, através das nossas fraquezas, né? Porque eles estão ali olhando nós, eles estão observando a gente, né? Eles estão observando os pontos vulneráveis que nós trazemos. Por isso a importância da gente estar sempre no controle. É difícil às vezes, mas a gente tem que sempre tentar estar no controle de nós mesmos. Se a gente não conseguir estar no controle, vem o outro e controla. Tanto material falando ou espiritualmente. Se você está em dúvida, o outro vem e já dá uma opinião para você. Então você tem que saber o que você quer, o que é bom para você. Você tem que saber. E se você não souber, o outro vem e sugere. Não é? O outro vem e sugere.
Os espíritos também sugerem, né? A Orquídea, estar no mundo sem ser do mundo, assim nos diz a mentora Joana de Ângeles. Com certeza, Orquídea, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente sabe que a gente não vai viver para sempre aqui, não é? Bom dia, Nando, um beijinho no coração, seja bem-vindo, viu, Nando? Mas é difícil a gente viver, não é? É difícil a gente levar tudo isso tranquilo, em equilíbrio, é difícil. É difícil, não é fácil. A gente vai cair sempre, vai levantar sempre. Que isso é assim mesmo. Somos assim mesmo. Nós estamos aqui para aprender mesmo. Nem que for através da dor. Aliás, a gente aprende mais através da dor, né? É somente a dor. Quando ela vem, é uma luta constante, né, Orquídea? É uma luta constante, né? Constante. E tem uma notinha aqui que é para finalizar essa parte. Ele diz assim: fazendo triunfar em nós as verdades do Evangelho, perderemos a vida no sentido de não desfrutar os prazeres e gozos efêmeros próprios do mundo material, mas ganharemos na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação, de que dermos prova. Então, tá vendo? A gente está nessa luta. É a nossa luta. É a nossa luta. Por isso que nós estamos aqui. A gente não está de passagem, a gente não está de férias aqui. Nós temos uma programação reencarnatória. Nós temos a nossa luta. Nada nessa vida é por acaso. Né, Ana? Se a gente está aqui tentando sobreviver, tentando vencer a nós mesmos, não é por acaso. Se estamos aqui junto com os nossos familiares, né? Que é para a gente aprender, para a gente ensinar, para a gente crescer junto. Porque outrora nós falhamos, não é? Exatamente, Cida, devemos fazer esforços sobre nós mesmos para vencermos as más tendências que nós trazemos ainda, né? Nós trazemos ainda muito a ser trabalhado dentro de nós. Por isso que não adianta procurar fora, né? Não adianta a gente procurar a felicidade, correr atrás da felicidade, e às vezes ela está tão pertinho de nós e a gente não sabe, a gente não vê, não enxerga, perde as oportunidades. Tudo bem, a gente vai sofrer, né? Porque Jesus já disse, a felicidade não é desse mundo. Ela está dentro de nós. O nosso equilíbrio, o nosso amor, a nossa compreensão, né? A nossa luta interiormente. Porque as coisas, ela vai melhorar de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O trabalho que tem que ser feito é interno. Não adianta que a gente não vai... como que se diz, transformar o outro. Nós temos que nos transformar para que o outro veja a nossa melhora. Só assim, né? Através desse exemplo é que nós vamos conseguir que o outro veja e ele também começar a fazer a reforma íntima, né? Exatamente, Isabela. A gente tem que melhorar a nós mesmos. Às vezes a gente passa a vida inteira lutando com tudo, contra todos e esquece de entrar dentro da gente, né? De fazer o autodescobrimento, que Joana de Ângeles nos diz tanto. E a gente esquece, porque a partir do momento que a gente passa a conhecer a nós mesmos, nós vamos conhecer o outro. E aí vai ficar melhor a nossa, como que se diz, a nossa convivência, né? O Joel, se não mudarmos a nós mesmos, como iremos mudar o outro, né, Joel? A gente não vai nem entender o outro. Porque às vezes a gente fala do outro, julga o outro. Tudo que a gente projeta no outro está dentro de nós. Às vezes nem está no outro. É nós que estamos vendo, porque nós temos isso dentro de nós. Isso é uma coisa que a gente tem que fixar sempre isso.
Dependendo do discurso, você sabe como a pessoa é, né? Bom dia, Vinícius, seja bem-vindo. Porque ele mesmo vai falar aquilo que tem dentro dele, não é? Olha que coisa. Olha só que coisa. Porque se eu falo, é porque eu tenho. Porque se eu não tenho, eu não vou falar. Eu jamais vou falar do outro aquilo que eu não tenho. Porque eu não vou ver no outro mesmo, não é? Eu só vou ver aquilo que eu tenho dentro de mim. Exato, Drica. Semelhante atrai semelhante. Isso mesmo. A Orquídea, somos ainda bastante tolerantes conosco e rígidos com os outros. Exatamente, Orquídea. Exatamente. Não identifico. Não identifico. Pronto. Jesus, ele só via o amor. Porque ele só tinha amor. Mesmo ali, quando fizeram tudo o que fizeram com ele na cruz, todo o sofrimento, ele não conseguiu ver, não é? Não conseguiu ver, porque ele só tinha amor, compreensão. Ele superou tudo, ele superou o ego. Imagina, se alguém pisa no nosso calo, imagina, gente, como que a gente não sente? Não se sente? Se alguém faz alguma coisa de mal pra gente, nós vamos ter que superar tudo isso, não é? É por isso que nós estamos aqui, para aprender a superar a nós mesmos, não é? Olha só que lindo. Isso é muito importante pra gente. A gente não consegue levar desaforo, ouvir, nós não conseguimos, a gente se magoa, a gente se melindra, a gente fica com raiva, a gente ainda se deixa se intoxicar por sentimentos que nos faz mal, que adoecem as nossas células, que contraímos ainda as doenças para nós, porque nós não sabemos controlar os nossos sentimentos. Se alguém faz alguma coisa, nós já ficamos com raiva, e essa raiva já intoxicou quem? O outro? O outro? Não, a mim mesmo. Eu vou estar angariando as minhas próprias doenças e eu mesmo. Quando a gente conseguir superar isso, a gente vai só fluindo, coisa boa, não é? Não é verdade, Orquídea? A gente lá fica se matando, fica se suicidando sozinha, remoendo ódio, raiva, né? E isso aí é um suicídio. É um suicídio. Olha só os desequilíbrios nossos. E se a gente conhecer tudo isso aí, esse mecanismo, a gente vai tentar superar nós mesmos. Se alguém fizer alguma coisa pra gente, a gente vai ver para um outro lado, né? Não é? Isso, Isabela, isso mesmo. A Isabela disse, foi difícil para aprender, mas aprendi a pelo menos me controlar e não ter raiva, rancor, nem ficar triste com ninguém. O único prejudicado sou eu mesma, somos nós mesmos, Isabela. Silvinha, seja bem-vinda. Um beijinho no coração, Silvinha. Muita paz e muita luz, viu? Val, é complicadíssimo, porque ainda a gente não está preparado para essa verdade. Verdade dói em nós. A gente não está preparado. A verdade ainda dói. Dói. Quando alguém fala uma verdade para você, você fica triste, não é? Exatamente, Orquídea. Temos que lutar para saltarmos as camadas que temos, como a cebola, exatamente. Exatamente. Nós trazemos ainda tudo ali nos nossos arquivos, né, Orquídea? Tudo guardadinho nos nossos arquivos para serem trabalhados, não é? Na medida que a gente vai passando as nossas dificuldades ou a própria vida nos traz para perto aquilo que nós necessitamos. E aí a gente tem vezes que a gente não aguenta mesmo. Tem vezes que a gente cai. Tem vezes que a gente não suporta. Mas é para depois se fortalecer ainda mais, né? Se fortalecer ainda mais e continuar o trabalho. Nós não podemos desistir de nós mesmos.
Jamais a gente pode desistir de nós mesmos e de quem quer que seja. E para isso tudo, nós temos aí um antídoto muito importante. Esse antídoto nunca vai deixar a gente desanimar, que é o amor, o trabalho. Dudu, matou, Dudu, é isso mesmo, Dudu. É o amor, é o trabalho no bem, né? A verdade, o amor, somente, não existe outro caminho. Esse é o caminho, é desenvolver esse amor que existe dentro de nós, porque nós estamos mergulhados no amor de Deus, e esse amor tem que sobrepor a nós, né? Tá no estudo a seguir, exatamente. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então nós vamos pedir para o nosso querido... Ô Joel, você pode ler para a gente? Então nós concluímos da semana passada e nós vamos dar continuidade aqui então, capítulo 25, item 1 a 5. Se o Joel pudesse ler para a gente. Joelzinho, cadê o nosso Joelzinho? Se o Joel pudesse ler para a gente essa página. Cadê o nosso Joel? Ou a Ana, quem gostaria de ler pra gente, hein? Vamos lá? Bom, então ninguém se habilita a ler pra gente a página, o capítulo 25, itens 1 a 5? Cadê as nossas leitoras? Cadê a Florzinha, a Silvana? Deixa eu pegar o meu evangelho, então. É isso mesmo, Val. Precisamos ter consciência de que o efeito que vemos nos outros é apenas um reflexo dos nossos próprios efeitos. Então, somos nós que temos que mudar ao invés de querer mudar. É isso mesmo. É isso mesmo. É a identificação. Se eu identifico com o lado sombra do outro, é porque eu tenho, né, meu lado sombra. A gente tem que se identificar com o lado luz de todos, né? Com o lado luz, né? Com o lado luz. Então vamos lá, eu vou ler então, tá bom, gente? Vamos começar aqui então. É do item 1 a 5. Vamos lá. Peguei, tá aqui na mão já. Buscai e acharei. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, e vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estais no céu, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Segundo o modo de ver terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar. Ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois a ciência que lhe proporciona o que lhe falta.
Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada um realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante e num grande número deles até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a persistência e a resistência da alma? Se as almas deixassem a terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas, que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que os dos primeiros tempos do mundo, pois que para cada nascimento o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando ao contrário, com o seu progresso já realizado, e adquirindo de cada vez alguma experiência, e mais vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho a necessidade. Ele disse: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filhos das tuas obras, terás o mérito da sua realização, e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Item 4. Em virtude da aplicação desse princípio, que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhes descobertas e invenções já feitas e pronta para a utilização de maneira a só ter que torná-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se ao mérito do que não havia feito. Nem os espíritos nos vêm livrar, olha só, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo: marchas e atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Item 5 e o último. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e eles vos dará, e eles vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a terei. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guia. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a vossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé e fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados.
as vossas próprias forças. E as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido destas palavras do Cristo. Buscai e achareis. Batei e abrir-vos-á. Então, nós acabamos de ler, então, essa página linda, essa bela, esses conceitos maravilhosos que Jesus nos deixou. E agora nós vamos aqui para as perguntas e respostas, né? Para a gente ir devagarinho e aprendendo junto aqui. Vamos lá, vamos ver tudo que ele disse aqui. Aí a primeira pergunta aqui do livro, que é o roteiro, né, sistematizado, que a gente segue sempre aqui, diz assim. Vamos ver aqui. O que Jesus nos ensinava quando assim se referia? O que Jesus quis dizer, né? Quando ele se refere, batei-vos, ajuda que o céu, né? Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. O que ele quis dizer com isso, gente? O que será que ele quis dizer com isso? Gente, vocês estão ouvindo? Estão todo mundo quietinho? Pati, bom dia, seja bem-vinda, Pati, querida. Um beijo no coração. Vocês estão ouvindo? O som tá ok? O som tá ok, gente? Oi? Tá bom, então vamos lá. Então vamos lá, gente. O que Jesus nos ensinava quando assim se referia, né? A Luíse disse: as coisas não caem do céu. É preciso que façamos a nossa parte. Exatamente. A Val, temos que fazer a nossa parte e não ficar só esperando cair do céu. Exatamente. O Wilson disse que devemos ter uma ação em busca da realização do que desejamos e sonhamos. A partir desta ação vem ajuda. Exatamente, Wilson. Exatamente. É isso mesmo. Que devemos, olha só, que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se desempenha na procura do desejo, usando da humildade, sinceridade, fé e confiança. Tá vendo? Então, se a gente não fazer a nossa parte, nós vamos cair naquele círculo vicioso que nós sabemos. A gente tem que sair desse círculo, né? Desse círculo de preguiça, de animismo, de falta do alto, como que se diz? Da falta de amor, né? Nós temos que sair, porque às vezes a gente perde as nossas encarnações. A gente cai naquela mesma ladainha. Eu não sei fazer nada, eu não consigo nada, né? É o autoburilamento, né, Dudu? A gente tem que sair disso e olhar que só depende de nós, e ver que só depende de nós, da nossa vontade, porque o nosso Pai, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós temos que querer. Se a gente não saber o que a gente quer, como é que vai ser então? Olá, João, seja bem-vindo. Se a gente não saber o que a gente quer, como é que a gente vai fazer as coisas? Se a gente não ter fé, como é que a gente vai querer? Se a gente não pensar, não planejar, não sonhar, como é que nós vamos querer que aconteça? Então, Wilson, exatamente. Você respira, então não podemos dizer que não faz nada. Devemos começar pelas pequenas coisas, exatamente. Aí é que está. O ser humano esquece de viver a sua própria vida, talvez para viver a do outro,
né? E aí é onde entra as frustrações, né? A gente começa a se projetar no outro, aí começa a se sentir incapacitado, né? Por que o outro consegue e eu não consigo? Por quê? Porque eu não sei o que eu quero. Se eu souber o que eu quero, se eu colocar uma meta na minha vida e trabalhar, eu consigo tudo. Jesus já dizia: vós sois deuses, poderia fazer o que eu faço e muito mais. Agora, se você não acredita em você, como é que vai ser isso? Você vai estar fechando, bloqueando os seus caminhos. Você não vai fluir mais, né? Ficar sentada, né, Orquídea? Ficar sentado pedindo que venha a nós, né, o reino de Deus. Não é verdade? Não é Ele que tem que vir até nós, é nós que devemos caminhar. É nós que devemos nos desbloquear, né, Ana? Não é? A gente esquece de pedir, gente. A gente esquece de pedir. A gente esquece de pedir. Pedir com humildade, com carinho, com amor, com fé. A gente não acredita nem em nós. A gente ainda tem tantas dúvidas. Como que vai acontecer as coisas, Lua? Se a gente não lembra de pedir, não lembra de abrir o coração, de conversar com Deus, conversar conosco mesmo, olhar no espelho, ver o que está faltando, conversar com a gente, com as nossas necessidades, conversar com a nossa criança, porque nós temos ainda, né? Nós temos a nossa criança gritando ainda dentro de nós, não é? A gente esquece, não é? O Wilson disse: ele consegue, porque ele busca realizar seus sonhos, enquanto em muitos fica apenas apontando os erros dos outros, que está criando exatamente seu presente e futuro. Exatamente. Então, primeiramente, a gente tem que nos desbloquear, deixar fluir, né? Pedir, sonhar, mentalizar, saber o que a gente quer, né? Está tudo em nossas mãos. Nós não sabemos usufruir de todo esse amor de Deus para conosco. Nós não sabemos, né? Trabalhar não é ter uma carteira assinada. Trabalhar é estar consciente de que você pode, através de da boa nova, da palavra, divulgação, que seja a sua religião, a palavra de Jesus, porque o trabalho levado com amor é o verdadeiro vaso que levanta a humanidade. Claro que não devemos ficar nas mesmices em casa sem fazer nada. Temos que procurar algo sempre. É claro, Dudu, exatamente, Dudu, exatamente. Ter boa vontade, isso é o essencial. Ter vontade. Se a gente não tiver vontade, ninguém vai poder fazer nada para nós. Nem Deus fará por nós. Primeiramente eu tenho que ter vontade, né? Primeiramente é a nossa vontade. Se eu tiver vontade, eu vou conseguir tudo. Porque nós temos a nossa inteligência, a nossa capacidade. Nós podemos fazer tudo. Só depende de nós. Todos temos os talentos que Deus nos deu. E está ali esperando para que isso desenvolva em nós. Né? A gente tem que desenvolver. Né? É desenvolver, na verdade. E desenvolvendo isso em nós. Wilson, pensar sem dúvida alguma traz coisas boas para as nossas vidas. Pedir empréstimo também. Mas devemos fazer a nossa parte. Ação, pois faça e eu te ajudarei, com certeza. Nós não vamos ficar sentados de braço cruzado a vida inteira orando, não. Né? A oração. Oração, já diz tudo. Orar e ação. É o amor em ação. Até eu coloquei no meu MSN lá. Amor em ação. Amor em ação. Sem trabalho. Né? A gente tem que fazer a nossa parte. Né? Exatamente, Cida. Pedir no sentido de criar dentro de nós. Mesmo um ambiente, né, tal que o Espírito de Deus encontre a necessária afinidade por onde possa atuar sobre nós. Exatamente. Nós temos que
que está, como que se diz, estar elevados, com os pensamentos elevados. É isso que é desbloquear, né? Porque não adianta nada a gente pedir e a gente não ter a fé. Não adianta nada a gente pedir e achar que a gente não é capacitado. Aí já está bloqueando. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Elcio, seja bem-vindo. Rosa, seja bem-vinda. Um beijo no coração de todos. Bom, gente, deu para fazer só a primeira pergunta e a gente vai parar por aqui então, que chegou a hora do passe, tá bom? A gente tem que crer mesmo, mentalizar, acreditar, né? Acreditar. Essa é a chave de tudo. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui a musiquinha para a gente estar elevando ainda mais os pensamentos. E vamos então, trabalho de passe. Todos que desejarem tomar o passe, é só levantar as mãozinhas. E vamos pedindo a Jesus, mentalizando Maria de Nazaré e todos os trabalhadores aqui da casa, espíritos esses que estão conosco, sempre, para que essas vibrações de amor e de paz possam adentrar ao nosso corpo físico, iluminando todos os nossos pontos de energias, iluminando as nossas células, renovando-as, dando segurança, dando amor internamente, com a paz, o amor de Jesus, equilibrando, Senhor, o nosso sistema nervoso. Obrigada, Jesus, por esses momentos de luz, por esse pão espiritual que alimenta o nosso espírito. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Então vamos